Muita gente, quando decide sair do Brasil e vir morar em Portugal, na Espanha, seja em qualquer país da Europa, geralmente costuma tomar essa decisão em função da qualidade de vida, questão de segurança, enfim, são vários motivos, né? Eu não sei você, mas eu no Brasil me sentia muito incomodado com a quantidade de tempo, a quantidade de horas que eu tinha que me dedicar trabalhando para conseguir conquistar alguma coisa, seja uma televisão, seja um carro, seja um apartamento, seja lá o que for. Você tem que dedicar muitas e muitas horas do seu dia, da sua vida, para poder conseguir conquistar isso. E isso era algo que me incomodava desde que eu era muito jovem. E eu lembro que eu tinha um primo, o Gustavo, que ele costumava ir lá para casa nos fins de semana e a gente às vezes entrava madrugada dentro, vendo vídeos na internet, vendo artigos, blogs de pessoas, né, assim como eu, que saíram do Brasil e foram tentar a vida na Europa, nos Estados Unidos, e a gente sempre via, né, a galera compartilhando tudo aquilo que eles conseguiam conquistar, trabalhando muito menos tempo, muito menos horas, e já conseguia ali rapidamente a sua casa, seu apartamento, seu carro. Isso foi o que acendeu, assim, né, essa chama de a gente realmente um dia poder sair do Brasil e começar uma vida nova no exterior. Acontece que esse tipo de conteúdo, né, que mostra isso, mostra a galera conquistando ali suas coisas, acaba que, de uma certa forma, se a pessoa que está vendo não tem cuidado, né, com aquela informação, ela acaba criando uma percepção errada de que se ela sair do Brasil e for morar em outro lugar, automaticamente a vida dela vai explodir, ela vai conquistar tudo, vai conquistar o mundo, quando na realidade não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então uma coisa que é muito importante a gente saber quando a gente pensa em sair do Brasil e começar a vida num outro país é justamente entender qual é o custo de vida para você viver nesse país, como que funciona o poder de compra, e é justamente isso que eu vim trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Eu sou o Eric Araújo, esse daqui é o canal Portugal Sem Firulas, e se você curte conteúdos como esse, já aproveita agora para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações aí para receber outros conteúdos como esse logo que saírem por aqui. Eu procuro trazer semanalmente aí vídeos que mostram assuntos que são relevantes, né, para as pessoas que pensam em imigrar, recomeçar a vida em Portugal. E lógico que o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta, mas é a minha verdade, né? Tudo que eu tenho vivido aí ao longo dos últimos 2 anos, desde que eu cheguei aqui em Portugal, e eu acho que isso pode contribuir de alguma forma para você se planejar e chegar aqui em Portugal mais preparado para o que você vai encontrar por aqui. Então, sem mais enrolação, vamos junto nessa? Eu já falei em outros vídeos aqui do canal que o maior vilão que afeta o nosso custo de vida aqui é justamente a questão da moradia, da habitação. Aqui em Portugal é mais difícil a gente conseguir uma moradia do que um trabalho. Então, já falando diretamente de custos com habitação, falando da nossa realidade hoje, a gente vive em Leiria, que é um distrito que é localizado exatamente no centro de Portugal, entre Lisboa e Porto, e aqui a gente paga hoje no nosso apartamento, que é 3 quartos, um apartamento completaço que veio todo mobiliado, tudo mesmo, tanto a parte da cozinha, armários, quartos, sala, veio com todos os móveis. A gente já tem tudo incluído, tá? Custos com água, luz, internet e gás, tudo incluído. A gente hoje paga nisso 850 euros por mês. E esse apartamento a gente conseguiu ele, tá? Entrar em novembro de 2023. Só que hoje, se você for pesquisar aí em sites como Idealista, você vai ver que aqui mesmo em Leiria você dificilmente vai encontrar um apartamento por menos de 800 euros por mês, sendo que não tem nada incluído. No máximo, você encontra ali, com muita sorte, a cozinha mobiliada, que seria basicamente um cooktop, com muita sorte uma máquina de lavar louça, ter um aquecedor, ter os armários embutidos e pronto, não passa disso. E se a gente for falar aí de cidades maiores, como Lisboa e Porto, aí o buraco é muito mais embaixo, tá? Eu fiz uma pesquisa recentemente e os apartamentos aí T3 você não encontra por menos de 1.000 euros mensais. E não tem nada também, nada de mobília, nenhuma despesa incluída. E por aí você já vê o como é complicado, porque hoje o salário mínimo em Portugal é 820 euros. Uma pessoa só, obviamente que um T3 não vai ser pago por uma pessoa só, mas você já tira daí que um T3 custa mais do que o salário mínimo nacional. Então, uma das coisas que você tem que ter muito cuidado quando vem para Portugal é escolher bem em qual cidade você vai ficar. Nem sempre ficar aí na capital, nas maiores cidades, é uma boa opção, porque vai sobrecarregar demais o seu orçamento mensal, o seu custo de vida vai ser muito impactado. Então, bastante atenção com isso. E como não podia deixar de ser, o nosso segundo maior gasto mensal aqui em Portugal são os custos com supermercado e alimentação. Uma família de 4 pessoas, que é composta por eu,
a Paula, minha esposa, a minha mãe e a minha filha, a gente gasta aí em média 500 a 550 euros mensais com compras de supermercado. Sendo que a gente é uma família bem regrada, tá? A gente não extravasa, a gente não tem vício, a gente não compra bebida, a gente não compra cigarro, a gente se preocupa muito mais em comprar realmente alimentos saudáveis, é o que é arroz, é feijão, carne, peixe, frango. A gente não gasta muito, sabe, com besteira, aqueles snacks que muitas vezes são mais caros e no fim das contas não alimentam. Em relação a compras de supermercado, uma coisa que tem afetado muito aqui na Europa é a questão da inflação. A inflação no Brasil, lógico que não tem comparação, é muito maior, a gente sente um impacto muito maior, mas aqui na Europa nos últimos anos também não foi diferente, tá? Primeiro porque teve a questão da pandemia e tudo que afetou muito, e depois porque hoje a gente tem aí esses conflitos aqui na região, né? Rússia contra a Ucrânia, até mesmo no Oriente Médio, que de alguma forma impacta, né? Todo mundo. Então, isso tudo acaba que faz com que a inflação também atinja mesmo países de primeiro mundo. Então, para a gente conseguir driblar aí essa questão da inflação que impacta sim no nosso custo mensal, é tentar aproveitar ao máximo as campanhas, as ofertas que os supermercados fazem. Hoje a gente tem aqui redes de supermercado como Pingo Doce, Continente, Intermarché, o Mercadona, que está se expandindo bastante aqui em Portugal, é uma rede de supermercados espanhola, que acabou de inaugurar, por exemplo, aqui em Leiria e tem uma variedade muito grande de produtos, enfim. E todas essas redes elas costumam fazer campanhas aí. E eu vou falar um pouquinho do Pingo Doce, que é onde eu trabalhei, que tem bastante campanhas assim que você consegue economizar bastante. A campanha que o Pingo Doce costuma fazer muito aqui é uma campanha de sistema de cashback, ou seja, dinheiro de volta. Você compra e recebe uma parte da sua compra de volta. E como que o Pingo Doce faz isso? Ele emite um cupom no final da sua compra, geralmente ali uma compra que você tem que fazer acima de 100 euros e você recebe um cupom de 20 euros para fazer novas compras na semana que vem e mais 20 euros para abastecer num posto de combustível. E se você for pensar, 40 euros ao todo aí de 100 euros é praticamente 40% de cashback. Isso no fim do mês faz uma diferença absurda no seu orçamento. Então é muito importante você ficar atento a esse tipo de coisa para você realmente diminuir mais os seus gastos e conseguir ter um alívio, né, no fim do mês. Em relação a custos na casa, que isso inclui água, luz, internet e gás, não costuma ter uma variação muito grande, tá? Pelo que eu já pesquisei, a nível nacional, com exceção da água, que tem a administração municipal, geralmente cada cidade ali tem a sua própria administração e essa sim costuma ter uma variação maior. E um detalhe, água na Europa não é tão barata quanto no Brasil, tá? Ele já tem muita essa preocupação com a questão da escassez de água, desperdício de água, então a água aqui você não pode gastar tanto quanto se gasta no Brasil. Na verdade não deveria, né? Gastar em nenhum lugar. Mas aqui na Europa isso é levado muito a sério. Você não pode, por exemplo, chegar no banheiro ali e jogar um monte de água, é tudo lavado ali com paninho. Carro também, lava-jato, você vai lavar ali, é limpeza o mais seca possível, não ter esse negócio de ficar desperdiçando água, ligar a mangueira ali na calçada e sair espalhando água por todo lado. Aqui na Europa a cultura é muito diferente em relação ao gasto de água. Primeiro, porque dói no bolso, e segundo, porque realmente tem essa necessidade de ter essa preocupação global aí, né, com o desperdício de água. Todo mundo deveria ter essa preocupação, independente de pesar ou não no seu bolso no fim do mês. Mas voltando aqui a falar ao custo mensal, a nossa realidade hoje, como eu disse, que a gente já tem tudo incluído aí no valor, se a gente fosse separar isso, daria aí em torno dos 150 a 200 euros por mês. Como eu disse, água, luz, internet e gás já. Então, se você for fazer aí uns cálculos, você precisa aí calcular mais ou menos em torno de 150 a 250 euros mensal com esses custos. Lógico que vai depender muito aí dos seus hábitos de consumo, se você consome muito. Aqui na Europa, como a gente tem as 4 estações muito bem definidas, você geralmente no verão, por exemplo, vai gastar ali mais água, em função de tomar muitos banhos, um pouco de energia para usar o ar-condicionado, e no inverno você também vai gastar ali energia para usar o aquecedor ou até mesmo gás, né, que se o seu sistema de aquecimento for movido a gás. Então ficar bem atento com isso aí. Em relação a gastos com transporte, aqui em Leiria, a gente como não tem um sistema muito bem desenvolvido, aqui em casa praticamente todo mundo tem que ter o seu meio de transporte próprio. A única pessoa aqui que usa o transporte coletivo é a Beatriz para ir para a escola. E aqui em Leiria tem uma peculiaridade que os alunos do ensino básico e secundário não pagam transporte, não pagam ônibus. Eles podem realmente ir para a escola e voltar sem custo nenhum. E então isso é um custo que a gente não tem. Agora, em relação a custo com carro, a gente tem aí os nossos gastos com gasolina. Obviamente que eu não estou incluindo aqui
custos de manutenção com o carro, tá? Estou falando exclusivamente de combustível. Eu, por exemplo, que trabalho numa cidade ao lado, cerca de 30 minutos aqui de Leiria, costumo gastar por volta de 150 a 170 euros por mês, tá? Realmente é um gasto bem elevado. Já minha mãe, que também tem um carro e trabalha aqui pertinho, cerca de 6 minutos aqui de casa, ela gasta aí na faixa de 50 a 70 euros por mês. E por fim, a Paula, que trabalha em 2 lugares aqui, mas ela tem uma bicicleta elétrica, acaba que a gente não tem nenhum custo mensal por parte da Paula. Agora vamos falar aí dos gastos com saúde, bem-estar, lazer, educação. Primeiro vamos falar aqui de lazer. Lazer é uma coisa que é muito particular de cada um vive aí de um jeito diferente, uns são mais de festa, outros são mais de praia, mas falando da nossa realidade, a gente, por exemplo, costuma ter um lazer que gaste menos, por exemplo. A gente já não é de muito de frequentar festa, mas a gente também gosta bastante de ir em parques, de ir na praia e às vezes comer fora. Falando em comer fora, por exemplo, se você sair aí para comer, almoçar ou jantar num restaurante, você vai gastar, no nosso caso, a gente gastaria em torno aí de uns 25 euros as 4 pessoas, se a gente for comer num local mais barato, como o Pingo Doce, por exemplo, que tem ali uma alimentação. E se a gente for comer num local mais caro, a gente gasta ali em torno de 50, 60 euros por saída, né? Para nossa sorte, a gente vive aqui numa região muito privilegiada. Aqui em Leiria a gente tem muitos parques de merenda que você pode ir e levar ali já a sua refeição pronta, ou pode até mesmo levar uma carne, tem ali um lugar para você já assar a sua carne e ficar ali em contato com a natureza, as crianças brincando. É um tipo de lugar que você pode frequentar e não ter um custo muito alto. Tem também a opção das praias, que aqui, por exemplo, em Leiria, a gente 25, 30 minutos a gente já consegue ir numa praia no verão, claro, e da mesma forma, já leva a nossa refeição pronta ali. O único custo que a gente vai ter é basicamente com combustível. E se a gente pegar a estrada, também tem os custos com portagem, tá? A gente às vezes evita pegar a portagem, que a gente também consegue às vezes economizar, vai depender de caso a caso. Mas em resumo é isso, o seu gasto com lazer vai depender muito do seu estilo de vida. Se você for esperto, inteligente, você consegue curtir bastante gastando pouco. Em relação a gastos com saúde, a gente, apesar de já ter o que chamam de número de utente, a gente já tem inscrição aqui no Sistema Público de Saúde, a gente procura sempre utilizar esse sistema, só que uma coisa que é importante saber, em Portugal, o Sistema Público de Saúde, ele não é as mil maravilhas, tá? Ele também tem as suas deficiências, sim. Para conseguir um agendamento leva aí meses, geralmente 3 meses, 4 meses para você conseguir aí realizar uma consulta. Então a gente não pode ficar dependendo exclusivamente do sistema público e até por isso a gente costuma pagar um seguro privado. E esse seguro costuma sair para a gente aí por volta de 10 euros por pessoa, o que dá aí um total de 40 euros mensais para nós 4. Ainda falando de saúde, que muita gente não considera saúde, mas é saúde, os nossos custos com atividades esportivas, ginásio, é a famosa prevenção, né? Então é sim um cuidado com saúde que a gente tem aqui e a gente não abre mão. No nosso caso, a gente tem aqui um ginásio pertinho de casa, e a gente investe em média R$19,50 por pessoa para o ginásio e no caso da Bia que faz o handebol, a gente paga 35 euros por mês, o que dá um total mensal aí para nós 4 de 93,50 euros. Em relação a bem-estar, a gente pode aí incluir, por exemplo, custos com salão de beleza, barbearia, se, por exemplo, não é o nosso caso, se as mulheres aqui de casa decidissem ir para o salão de beleza uma vez por mês, elas gastariam em média aí os seus 25 euros cada uma, e eu, que costumo ir uma vez por mês na barbearia, gasto em torno aí dos 12,50, 10 euros, dependendo da barbearia que eu vou. Então isso vai custar em média aqui pra gente por volta dos 90 euros mensais. Em relação a custos com educação, hoje aqui os adultos nenhum está fazendo nenhum curso, embora seja possível fazer cursos que são financiados, tá? Existe aqui um órgão chamado IEFP, que é um instituto aí de emprego e formação aqui de Portugal, onde você consegue se inscrever em cursos e não só você não paga por esses cursos, como você recebe uma remuneração para fazer esse curso, tá? A Paula já fez um curso desse e eu também estou tentando começar a fazer um agora para, logicamente, me qualificar melhor e assim conseguir uma remuneração melhor. Mas falando de custo, hoje o custo que a gente tem com educação é basicamente com a Beatriz. A Beatriz hoje estuda em escola pública, então a gente não paga mensalidade no caso dela, e a gente tem os custos básicos com compra de materiais, caderno, lápis, borracha, essas coisas. E também a gente tem o custo dela com a alimentação na escola. Aqui a escola é um pouquinho diferente do Brasil, costuma ser em tempo integral, a Bia entra de manhã e sai de tarde, então ela precisa ter uma alimentação ali na escola. E hoje a gente tem um custo por refeição de 1,46 euros.
o que dá aí por volta de 35 euros por mês, tá? Só com alimentação. Em relação à educação, tem uma coisa bem legal aqui em Portugal, que é a ação social escolar, que basicamente é um sistema aí que enquadra as crianças em escalões. Escalão que pode ser o A, B e C. Esses escalões eles vão depender da renda total familiar, que você informa ali no imposto de renda anual. E no caso, quando a gente chegou em Portugal, a Beatriz estava enquadrada no escalão A, porque a gente tinha uma renda baixa, né? A minha mãe tinha um trabalho que recebia pouco, eu também recebia salário mínimo, então a Bia entrou no escalão A. E quais são as vantagens desse escalão A? É que você não paga alimentação, é 100% custeada pelo governo, você recebe um valor ali, acho que de 15, 16 euros para compras de materiais na papelaria da escola, e você também tem o apoio 100% integral nos custos com visitas de estudo, que aqui em Portugal as escolas costumam fazer muitas visitas de estudo, seja em teatros, seja em parques, seja onde for. E tudo isso é custeado para quem faz parte do escalão A. O escalão B costuma ser geralmente metade, 50% disso, e o escalão C, que é o que a Bia está hoje, realmente já não engloba nada. A única coisa que a gente tem direito, que todos os alunos têm o direito até o 12º ano, que equivale ao ensino médio no Brasil, aos livros escolares. Esses a gente também não paga nada. Você recebe uns vouchers antes de começar o ano escolar. E se você devolver os livros do ano anterior em boas condições, você recebe esse voucher de todos os livros ali e também não precisa pagar nada. Se você não devolver livro em boas condições, que foi o caso da Beatriz, que não cuidou bem dos livros dela no ano passado, você acaba tendo que pagar os livros também. Então vamos calcular tudo que eu trouxe de informações aqui, todos os custos que a gente tem, e a gente teria aí um gasto médio mensal aí de 2.050 euros. Mais uma vez, para facilitar as contas, se a gente for dividir aí por 3 adultos, cada um deles ganhando um salário mínimo, o salário mínimo aí hoje está em 820 euros por mês, desconta aí 11% que tem que pagar de imposto, vai ficar em média 730 euros mais ou menos líquido para cada adulto. Se a gente pegar esses 2.050 euros e dividir pelos 3, vai dar para cada um 685 euros. Vocês podem ver aí que o que sobra é muito pouco dinheiro. 730 menos 685 vai dar o quê? 45 euros aí vai sobrar no fim do mês para cada um. Dá para viver bem, mas como vocês podem perceber, aquela ideia de que você sairia do Brasil, viria para Portugal e conseguiria trabalhar e juntar dinheiro para mandar para a família lá no Brasil, já não existe. Esquece isso, porque essa não é a realidade por aqui. E pronto, eu acho que os custos principais que tinha para trazer eram esses. Lógico que também tem outros custos, outros gastos, então eu quis também trazer um exemplo aqui prático para vocês terem uma ideia tanto de custo de vida quanto de poder de compra. Vamos lá? No final do ano passado, a gente comprou, logo que a gente mudou aqui para esse nosso apartamento, uma TV Samsung de 40 polegadas, 4K, um celular da Xiaomi para Beatriz de 128 megas de memória, 4 gigas de RAM, e uma câmera ali de acho que 45 ou 50 pixels, e a gente também comprou uma torradeira da Philips de 830 watts de potência. Esses 3 itens que a gente comprou aqui no site da Vorten, que é uma empresa de tecnologia, eletrodomésticos muito, muito conhecida aqui em Portugal, saiu para a gente por volta de 600 euros, tá? Deu 590 e pouquinho, então, para facilitar aqui as contas, 600 euros. A gente, na época, fez uma pesquisa lá no Brasil, e sabe quanto que custou para a gente esses 3 mesmos itens? Saiu para a gente por 2.800 reais. Para ficar fácil a comparação, o salário mínimo em Portugal ano passado era de 700 euros. Esse custo de 600 euros, eu já fiz os cálculos aqui, equivale a mais ou menos 79% do salário mínimo de Portugal. Enquanto que os 2.800 euros, comparado com o salário mínimo no Brasil no ano passado, que era de 1.302 reais, equivalia aí a 215% do salário mínimo. Ou seja, enquanto que em Portugal, para comprar esses 3 itens, a gente precisou aí de quase um mês, não chegou a um mês de trabalho, para comprar as mesmas coisas lá no Brasil, você precisaria trabalhar 2 meses e mais algumas semanas aí. E isso, meus amigos, chama-se poder de compra. As pessoas me perguntam se vale a pena, em termos financeiros, vir para Portugal. E o que eu costumo responder para essas pessoas é que isso depende. Depende de muitos fatores. Primeiro, o seu objetivo de sair do Brasil é realmente só financeiro? Se for, isso vai depender muito do que você faz hoje no Brasil. Se você, por exemplo, não tem uma profissão aí diferenciada, que você consiga chegar aqui ganhando acima do salário mínimo, talvez não valha a pena. E se você estiver pensando só do lado financeiro. Agora, se você vem para cá buscando outras coisas, como foi o meu caso, da minha família, que a gente veio atrás de qualidade de vida, oportunidades, experiências, para a gente vale muito a pena.
Financeiramente não compensa tanto, tá? Eu realmente digo que não compensa tanto, a gente não consegue ganhar tanto dinheiro aqui em Portugal. Primeiro porque a gente chegou agora, ainda está nesse processo, mas eu, por exemplo, já consigo trabalhar na minha área, já consigo ganhar acima do salário mínimo, então tem melhorado para o nosso lado. Comparando com o que a gente tinha no Brasil, ainda não chegamos no mesmo patamar, até porque tinha a Paula, por exemplo, que era concursada lá, mas é isso, financeiramente. No início, dificilmente vai compensar, tá? A menos que você realmente seja um profissional fora de série, acima da média, aí você chega aqui ganhando bem. Fora isso, você vai mesmo ter que começar ganhando salário mínimo e ir buscando se qualificar, buscando melhores oportunidades, conseguir seus documentos. Se for o caso, até sair de Portugal e ir atrás de outras oportunidades lá na França, na Bélgica, na Suíça, em Luxemburgo, tem muitas oportunidades. Uma coisa que não falta quando você pisa em Portugal é oportunidade, porque você realmente está aqui na Europa, você pode ir para qualquer lado, você tem muitas chances, então nem sempre o dinheiro é o que vai mandar, né? Nem sempre é o que vai ser o definitivo na hora de escolher ou na hora até mesmo de decidir se vir para Portugal vale a pena ou não. Mas agora eu quero saber de você. Você já tinha essa noção de quanto que era o custo de vida aqui em Portugal? Qual foi a parte que mais te surpreendeu? Teve alguma coisa que você falou, caramba, isso está muito caro, então, pô, isso está muito barato, realmente vale a pena, não vale a pena? Faltou eu incluir alguma coisa que é relevante que eu posso ter deixado de fora do vídeo? Diz aí nos comentários e compartilha esse vídeo também com aquele seu amigo, parente, familiar que tem vontade de vir para Portugal, mas não tem essa noção, essa ideia realista de como que é, quais são os custos, né, para poder realmente viver aqui fora. Ah, e eu já ia esquecendo de falar. No último vídeo a gente alcançou a marca de 1.000 inscritos aqui no canal, então eu quero agradecer a todos vocês que estão apoiando aqui o meu trabalho. Isso significa que de alguma forma eu estou contribuindo para que vocês possam entender mais sobre como é que é emigrar, como que é a vida aqui em Portugal, e o meu objetivo é esse. Como o próprio título do canal diz, Portugal sem firulas, sem maquiagem, sem esconder a realidade, mostrando realmente nada mais além das minhas experiências pessoais aí, minha e da minha família. E eu só tenho a agradecer pelos 1.000 inscritos, pelos comentários, pelas curtidas, pelos votos aí de felicidades, sucessos e realmente eu fico muito contente com todos vocês. Espero continuar ajudando e peço que continue também comentando, compartilhando, curtindo, que o objetivo final é esse, é trocar ideia, eu poder realmente levar para vocês a realidade e ajudar vocês aí a tomarem decisões mais acertadas na hora de sair do Brasil e recomeçar a vida aqui em Portugal ou na Europa, seja onde for, beleza? Muito obrigado. E aproveita que você já está aqui e vai no meu último vídeo que saiu aqui no canal, onde eu falei sobre compra de carro em Portugal. Eu conto toda a história aí de 2 carros que eu comprei aqui, tá? O primeiro eu tive muito problema, muita dor de cabeça, e o segundo já foi totalmente diferente. Então a história ficou bem legal. Clica no card que está aí do lado e corre lá pro vídeo. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.